Queridos alunos, um bom dia a todos vocês, tudo bem? Pois bem, nós estamos já nas últimas semanas do nosso bimestre, do nosso semestre, então nós vamos utilizar essas duas últimas semanas para praticar exercícios envolvendo tudo aquilo que estudamos em equações do segundo grau, ok? Então eu trouxe para vocês hoje algumas questões da Prova Brasil dos anos anteriores, para que nós possamos praticar exercícios à semelhança daqueles que sempre vêm sendo cobrado nessa prova que vamos fazer no final desse ano. Então a gente vai praticar um pouco para que nós possamos entender qual é o nível das questões que nós vamos precisar responder, tá certo? Então me acompanhe nas resoluções das questões e em seguida eu estarei postando para vocês também uma atividade com questões do mesmo nível, com questões parecidíssimas com as da Prova Brasil, tá ok? Então acompanhe comigo a resolução das seguintes questões. Observe essa questão de 2013, que diz assim: o senhor Manuel comprou um lote de formato retangular. A área representada pela letra A corresponde ao local onde vai ser construída a sua residência. A parte sombreada, que não é a parte da casa, seria os espaços vazios do lote. Aí a questão fala: sabendo que a área sombreada possui 150 metros quadrados, podemos concluir que a medida indicada por x na figura é igual a, ou seja, a questão ela quer saber qual é a medida da frente desse lote de Manuel, porque ele já chama, a própria questão chamou essa medida de x. Como nós vamos encontrar o valor do x, precisamos primeiro montar uma equação do segundo grau para depois encontrar o valor do x. Encontrando o valor do x, eu encontro as medidas desse terreno, tanto a frente como o fundo do lote, tá certo? Então, como é que eu faço para eu montar essa equação do segundo grau? Eu tenho que primeiro fazer algumas considerações. Observe que ele fala que a área dessa região sombreada é de 150 metros quadrados, ou seja, essa região que está verde, a área em metros quadrados dessa região que está verde é de 150 metros quadrados. Observe que 150 metros quadrados não é a área do terreno por total, não é a área do lote por completo, é só a área sombreada, é só essa área verde, tá certo? Então, para eu fazer aquela relação, olha só, x vezes x mais 3, certo? Você já aprendeu que se eu multiplicar um lado pelo outro, eu vou ter a área desse retângulo, não é isso? Para eu fazer essa relação, x vezes x mais 3 é igual à área desse retângulo, eu preciso saber qual é a área desse retângulo. Ah, professor, a área é 150. Não, 150 é a área dessa parte que está sombreada. Tá ok? Para mim saber a área do retângulo, eu tenho que considerar também a área que está reservada para a casa. E ele já me deu as dimensões dessa área que está reservada para a casa. É 12 por 10. Se eu multiplicar 12 por 10, eu não vou obter essa área aqui, a área que vai ser a casa? Sim. Se eu obter essa área aqui, que vai ser da casa, basta depois eu somar a área com essa área aqui sombreada, que a questão já deu. Dessa forma, eu vou ter a área do retângulo por completo. Concordam comigo? Então vamos fazer isso. Olha só. A área dessa região branca, que vai ser a casa, eu consigo obter multiplicando um lado pelo outro. 12 vezes 10. E 12 vezes 10 vai ser quanto? Vai ser 120. 10 vezes 12
é igual a 120 metros quadrados. Ok? A área dessa região branca aqui é 120 metros quadrados. E a área da região verde é quanto? A questão já me deu. 150 metros quadrados. Se eu somar essa área branca com a área verde, eu vou ter a área do retângulo por completo. Então, eu vou somar 120 metros quadrados, que é a área da região branca, com 150 metros quadrados, que é a área da região verde. Vai dar quantos metros quadrados? 270 metros quadrados. Então, deixa eu anotar aqui para vocês. A área da região completa do retângulo é 170 metros quadrados. Tá certo? Melhor dizendo, 270. Ok? 150 com 120. 270 metros quadrados. Agora sim eu consigo fazer a relação e construir uma equação do segundo grau. Como, professor? Esse lado do retângulo do lote vezes esse lado do lote. Se eu multiplicar, eu não vou obter essa área total? Sim. Então eu vou construir essa relação. Onde me diz que x vezes x mais 3 é igual a 200 e... Deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá. X vezes x mais 3 é igual a 270. Tá certo? E aí, para eu chegar na equação do segundo grau, eu tenho que multiplicar. Esses dois termos aqui. O x multiplica esse x, depois o x multiplica aquele 3. Para eu eliminar esse parênteses. X vezes x é x ao quadrado. Mais x vezes 3 é 3x. Igual a 270. Pronto, cheguei à equação do segundo grau. Vou colocá-la na forma reduzida. Basta trazer o 270 para o primeiro membro. Fica, portanto, x ao quadrado mais 3x menos 270 igual a 0. Pronto, agora aqui você vai só resolver a equação do segundo grau, tá certo? Isso a gente aprendeu nas aulas anteriores. Primeiro passo, você identifica os coeficientes. Quem é o coeficiente A? É o número 1. Quem é o coeficiente B da equação? É o 3. E quem é o coeficiente C? É o menos 270. Certo? Você calcula primeiro o valor do delta, que é B2 menos 4AC. Tá ok? Substituindo o B, substituindo esse B por 3, esse A por 1 e esse C por menos 270. Você vai chegar ao valor do delta. Depois de encontrar o valor do delta, você vai utilizar esta expressão da fórmula de Bhaskara, onde me diz que x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Tá certo? Aonde tem o b, você substitui por 3. Onde tem o delta, você vai substituir por esse delta que você vai encontrar. E onde tem o a, você substitui por 1. Dessa forma, você vai encontrar o valor do x. Encontrando o valor do x, você vai
encontrar as dimensões desse terreno, desse lote, tá ok? A questão que ela quer saber aqui, qual é o valor representado por x, qual vai ser o tamanho da frente desse lote, tá certo? Quando você encontrar o valor do x, você vai observar que vai ser 15, tá ok? Então você pode fazer na sua casa e tentar ver se você vai chegar a esse valor aqui, de 15 centímetros, tá ok? Você pode dar uma pause no vídeo e tentar resolver essa questão, tá ok? E você me diz, me manda no privado a resolução completa dessa questão, tá certo? Vamos fazer uma análise de uma outra questão. Essa questão ela é muito parecida. Vou pedir que vocês mesmos façam ela, tá certo? E me encaminhe também a resolução dessa questão, tá certo? Uma galeria vai organizar um concurso de pintura e faz as seguintes exigências. Primeiro, a área do quadro deve ser de 600 centímetros quadrados. A segunda, os quadros precisam ser retangulares, onde a largura dele deve ter 10 centímetros a mais que a altura. A questão quer saber as dimensões do quadro, melhor dizendo, ela quer saber a altura do quadro. Se a questão quer saber a altura do quadro, a primeira coisa que eu faço é chamar essa altura de x, uma variável que eu vou descobrir. E qual vai ser a largura do quadro? Se eu observar a segunda exigência, ele me diz que a largura deve ter 10 centímetros a mais que a altura. Então, se a altura é x, a largura deverá ser x mais 10. Tá certo? Pronto. Se eu tenho as dimensões, as duas dimensões do meu quadrado, do meu quadrilátero, e eu já tenho a área desse quadrilátero, desse retângulo, basta agora eu fazer uma multiplicação de lado vezes lado, e igualar esse valor que representa a área. Eu vou chegar a uma equação de segundo grau e depois vou conseguir resolver, encontrar as raízes dessa equação, encontrando assim o valor do x, tá certo? Então você faça isso também na sua casa e me envie a resolução dessa questão, tá certo? Peço que todos me enviem a resolução da questão. Outro problema que eu queria analisar com vocês, também muito parecido, é uma outra questão que caiu na prova Brasil dos anos anteriores. Diz assim, a área de um tapete retangular cujo comprimento tem 3 metros a mais que a largura é de 10 metros quadrados. Muito parecido com a questão anterior, tá certo? Observe que ele já deu as dimensões do tapete, ó, x, as dimensões em incógnitas. E a largura, o comprimento x mais 3, ok? Você nem precisou pensar, ele já deu aqui descrito no problema, na questão, tá certo? E já deu a área desse retângulo, que é quanto? 10 metros quadrados, tá certo? Mesmo raciocínio você vai utilizar, resolver a questão e encontrar as dimensões desse tapete, tá certo? Resolva também em sua casa, em seu caderno, tire foto e mande para o meu privado para eu poder corrigir essas questões, tá certo? O outro problema que eu trouxe para vocês, também da prova da Saresp 2007, que é uma questão de nível Prova Brasil. Se Eduardo acertasse os números que são a resposta ao desafio sua tia, e daria a ele, em reais, o maior valor entre as respostas do desafio, tá certo? Então, esse desafio tem duas respostas, então já devo imaginar que é porque eu vou resolver uma equação de segundo grau e vou encontrar duas respostas. E a tia dele vai dar o maior valor em dinheiro para ele, se assim ele resolver, tá certo? Então eu já sei que eu vou encontrar uma raiz quadrada, eu vou encontrar raízes dessa equação. Dessas duas raízes que eu vou encontrar, os dois valores do x, eu sei que um número vai ser maior do que o outro. E esse número maior vai ser o valor em reais que ele vai receber, que vai ser o resultado da questão, tá certo? E qual é essa equação de segundo grau, professor? A equação de segundo grau, a gente vai encontrar
traduzindo esse problema, essa linguagem aqui, para uma linguagem matemática, certo? Ele diz assim, um número é elevado ao quadrado e do resultado deve ser subtraído 8 vezes o valor deste número para resultar 20, certo? Então, você vai construir uma equação de segundo grau com base nesse problema. Olha só, esse número vai ser o número x que eu quero descobrir. É elevado ao quadrado. Se esse número é elevado ao quadrado, então esse número está ao quadrado. E do resultado deve ser subtraído 8 vezes o valor deste número. 8 vezes o valor deste número. E quem é este número? É o próprio x, do qual estou falando. Para resultar, olha só, resultar e igualdade. Para resultar em 20. Pronto. Montei a equação do segundo grau. Transformei a linguagem textual em uma linguagem matemática, tá certo? Agora é só resolver a equação, ok? Vamos analisar uma outra questão. Olha só. A área da região retangular mostrada abaixo é de 15 metros quadrados. Então, a área do retângulo é de 15 metros quadrados. A área do retângulo por completo é de 15 metros quadrados, tá certo? Considerando que as medidas indicadas na figura estão em metros, podemos afirmar que o perímetro do retângulo é igual a... Olha só, a questão ela quer saber o perímetro do retângulo. O que é o perímetro de um retângulo? O que é o perímetro de uma figura geométrica? O perímetro de uma figura geométrica é a soma de todos os seus lados. Então, o perímetro desse retângulo vai ser a soma desse lado, mais esse lado, mais esse lado, mais esse lado. Tá certo? Então, para eu saber o perímetro dessa figura, eu tenho que saber primeiro quanto vale esses lados, tá certo? E para eu descobrir qual o valor desses lados desse retângulo, eu tenho que descobrir quanto vale o valor de x, certo? Quanto vale o valor do x, para eu poder somar com 1 aqui e somar com 3 aqui. E para eu encontrar o valor do x, eu tenho que resolver uma equação do segundo grau que a questão propôs. E qual é essa questão? Qual é essa equação, professor? A equação eu consigo definir, eu consigo escrevê-la utilizando esta relação aqui, ó, de um lado pelo outro vai ser igual à área desse retângulo que a questão já me deu, certo? A área desse retângulo não é obtida pela multiplicação dos dois lados, um lado vezes o outro, altura vezes largura. Então, basta eu multiplicar x mais 3, olha só, x mais 3, vezes x mais 1. Tudo isso igual a 15, tá certo? Deixa eu copiar novamente aqui. Vamos lá, x mais 3 vezes x mais 1 é igual a 15. Pronto, então um lado vezes o outro lado é igual a 15. Tá aqui, um lado vezes o outro lado é igual a 15. Tá certo? Agora, para eu chegar à equação do segundo grau, é a forma reduzida, eu tenho que multiplicar esses dois termos. Nesse caso aqui, eu vou ter que fazer uma multiplicação bem mais longa. Por quê? Esse x eu vou multiplicar por x e depois por 1. E depois esse 3 vai multiplicar por x e depois por 1. Tá certo? Então, vamos começar x vezes x.
é x ao quadrado. X vezes 1 mais x, certo? 3 vezes x, deixa eu mudar a cor. 3 vezes x mais 3x. E 3 vezes 1 mais 3. Tudo isso igual a 15. Agora eu vou só somar esses termos e reduzir a equação ao segundo grau. Tá certo? Observe que eu posso somar esse x com esse 3x, porque a variável é a mesma. X mais 3x dá quanto? Dá 4x. Então vai ficar x ao quadrado mais 4x. Tá ok? Esse 15 vem para cá negativo. Vai ficar então 3 menos 15. E 3 menos 15 é quanto? Menos 12. Igual a 0. Porque já trouxe o 15 para o primeiro membro. Tá certo? Pronto. Cheguei à equação do segundo grau. A equação reduzida. Basta agora eu resolver esta equação. Encontrar o valor do x. Certo? Depois de encontrar o valor do x, eu vou encontrar as dimensões desse retângulo. Depois de encontrar as dimensões do retângulo, eu vou encontrar o perímetro do retângulo, somando os 4 lados desse retângulo, tá ok? Então, essas eram as questões que eu queria discutir com vocês, apresentar para vocês. Eu peço que vocês resolvam elas e me encaminhem em primeiro lugar. E depois vocês também façam as questões que está proposta na atividade complementar, tá ok? Então, um bom dia a todos vocês, que Deus em Cristo os abençoe grandemente. Tchau, tchau.